Capítulo 3 da história de Israel, cativeiro babilônio. Capítulo 3, os imperadores deste período. Nabucodonosor, que governou de 605 a 562. Nabucodonosor era como árvore cuja altura era grande, que crescia e fazia-se forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. No capítulo 4 de Daniel, ele passa essa simbologia. O próprio Deus, tá bom, mostrou a Nabucodonosor, e Daniel deu a interpretação dele como aquela árvore onde todos ficavam à sua sombra. Árvore de folhagem formosa e fruto abundante, e sustentava a todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Daniel 4, versículo 10 a 12. A Babilônia, naquele momento, podemos comparar aí com os Estados Unidos hoje, a maior potência do mundo, tá bom? Porque o mundo era concentrado na Mesopotâmia, no Egito, um pouco em Canaã, ao norte de Canaã, onde existia um império chamado Hitita, né, onde hoje existe a Turquia, mas aquele império ele já tinha se enfraquecido também, não tinha representatividade nenhuma. Lá em 1500 a.C., os hititas eram grandes rivais dos egípcios, tá bom? Mas agora aqui, cerca de 600 a.C., eles já não tinham nenhuma representatividade. Prosseguindo sobre Nabucodonosor, esta árvore foi derrubada, ou seja, as suas asas foram cortadas, tá bom? É um simbolismo interessante, porque em Daniel capítulo 7 aparece Nabucodonosor como um leão com asas de águia, e diz que de repente as suas asas foram cortadas e ele, vamos dizer, viveu como animal também. E no capítulo 4 descreve com mais detalhes. E foi tirado dentre os homens, e a sua morada foi com os animais do campo. Daniel 4, versículos 25, 33 e 34. Assim ficou por 7 tempos, que representam anos, 7 anos. Tá bom? Isso vai ter uma interpretação até escatológica. Tá? No capítulo 8, 9, vai ser usado diversas vezes, falando da grande tribulação como um período de 7 tempos, ou de tempo, tempos e metade de tempo, que são 3 anos e meio. Foi dito àquele rei: passou de ti o reino. Ainda na descrição do primeiro animal, diz que ele foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel capítulo 7, versículo 4. Isto porque a árvore que representa Nabucodonosor não foi cortada de toda, mas o tronco com as raízes ficaram na terra. E diz Daniel que este tronco e esta raiz representam o reino voltando a Nabucodonosor. Mas depois que reconhecer que o céu reina, e esta palavra se cumpriu. Então veja que interessante também na vida desses homens, né? Em Daniel capítulo 2, quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, sonho que ele havia esquecido, Daniel contou o sonho e deu a interpretação do sonho, ou seja, não tinha como o homem desacreditar, tá ok? Depois que fez isso, Nabucodonosor exaltou Daniel, exaltou o Deus de Daniel, né? Falou: o seu Deus é o Deus dos deuses, né? O Senhor dos reis, o revelador dos segredos. Falou coisas maravilhosas sobre o Deus de Israel. Mas chega no capítulo 3, ele já faz uma estátua dedicada a divindades da Babilônia e exige que todos, inclusive os israelitas, tá bom? Eles se curvem diante dessa estátua. O capítulo 2, a Bíblia diz quando aconteceu. Foi no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. O capítulo 3, a Bíblia não diz quando aconteceu dele fazer aquela estátua. Segundo a história judaica, a tradução feita, chamada Septuaginta, feita 200 anos antes de Cristo, segundo essa tradução, foi colocada uma nota de rodapé que essa estátua foi erguida no 19º ano de Nabucodonosor.
que seria o ano de 586 a.C., ou seja, o ano que Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo. Tem duas possibilidades de interpretação se essa data é verdadeira, né? Ou ele fez essa estátua, né, para clamar aos seus deuses, Marduk, Bel, que eram as divindades da Babilônia, clamar a esse Deus para que ele conseguisse vencer os judeus que tinham ficado na terra de Canaã e que se rebelaram, tá bom? Então clamar para ajudar a destruí-los, ou então em comemoração pela destruição que ele já tinha executado sobre Jerusalém. Então primeiro pense como é significativo os judeus, tá bom, se encurvarem diante daquela estátua, qualquer que fosse a interpretação. Mas Nabucodonosor pode ter mudado o seu ponto de vista sobre o Deus de Israel, porque simplesmente ele, na verdade, não teve uma conversão verdadeira, tá bom? Ou revoltado com o que estava acontecendo lá na terra de Canaã, tá ok? Então, chega no capítulo 4 também, que não é dado a data, ocorre esse momento, e agora ele vai ter que reconhecer que o Senhor reina. Provavelmente Daniel está seguindo uma ordem. Continuando o comentário, e assim aquele rei converteu-se ao Deus do céu e exaltou o seu nome. O seu reino foi de 605 a 560 a.C., quando morreu. Este é o período de anos que durou o reino de Nabucodonosor, que lá na revelação de Daniel capítulo 2 é a cabeça de ouro, a cabeça da estátua toda de ouro, mostrando que foi o reino mais rico de todos os outros reinos. O reino Medo-Persa é um peito com braços de prata, o reino grego, o ventre e as coxas de metal, e o reino romano era de ferro. O reino romano era o mais pobre, porém era o maior destruidor, e aquele animal que representa em Daniel 7 o reino romano, ele é chamado de a besta, que vai prosseguir até o Apocalipse. Depois dele teve outros reis, que foi Evil-Merodach, tá ok? Que aparece em 2 Reis 25, 27. Depois de Neriglissar, de 560 a 556. Labaz-Marduk, tá bom? Reinou 9 meses, em 556. E Nabonidos, que foi o último imperador, tá bom? De 555 a 536. Importante explicar, porque lá em Daniel capítulo 5, o último imperador aparece como sendo Belsazar. Belsazar foi, na verdade, ele era filho de Nabonidos. Ele era um corregente, porque diz a história que Nabonidos ele foi colocado como imperador porque ele casou-se com a filha de Nabucodonosor. Mas ele era sacerdote, ele não gostava de governar, ele gostava de ficar vivendo do culto. Então ele deixava o seu filho, Belsazar, como regente do reino, tá ok? Então a Bíblia fala de Belsazar lá, mas na verdade ele era corregente de Nabonidos. Isso explica até porque Belsazar, quando pediu a Daniel para descrever aquela escritura, Mene, Mene, Tekel, Farzim, qual a interpretação dela? Ele fez uma promessa a Daniel, que Daniel seria o terceiro dominador do reino. Por que ele não ofereceu a Daniel ser o segundo dominador do reino? Porque ele, Belsazar, já era o segundo dominador do reino. Por isso ele ofereceu a Daniel o terceiro dominador, ser o terceiro dominador do reino. Um pequeno detalhe das escrituras que a história comprovou, porque a arqueologia teve uma época que ela dizia que a Bíblia estava errada quando dizia que a Babilônia caiu na época de Belsazar. Eles não tinham esse rei, tá bom, nas dinastias da Babilônia. Mas depois, achados arqueológicos comprovaram que Ciro, o imperador persa, ele na verdade combateu contra 2 reis, o pai chamado Nabonidos e o filho chamado Belsazar. E é um dos grandes exemplos na Bíblia, ok, de comprovação que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. E por isso nós, como cristãos, não podemos dar ouvido a essas invenções do liberalismo teológico.